Boa noite a todos. Então, conforme nós havíamos comentado, né, o nosso assunto do momento agora é a abordagem dos resíduos sólidos. Ao longo do semestre, na disciplina de gestão socioambiental, né, trabalhamos sobre diversos temas extremamente relevantes e, finalizando já agora o nosso conteúdo, eu faço questão de trabalhar sobre dois temas bastante importantes, né? Um é que vai tratar justamente a respeito, né, da política nacional, a respeito dos resíduos sólidos, né, e a outra que vai tratar a respeito das águas, né, e toda a legislação pertinente. Antes de iniciar a própria apresentação em si, eu quero comentar, né, a informação que é possível obter junto com o site, né, do Ministério do Meio Ambiente, né? Então, por exemplo, né, pesquisando, você acessa lá, né, Ministério do Meio Ambiente, ou mma.gov.br, e aqui, a respeito de resíduos sólidos, né, ele aparece justamente aqui, ó, cidades sustentáveis / resíduos sólidos, né? Ele traz a respeito da preocupação com os resíduos sólidos, vem sendo muito discutida, né? Ele traz também, ó, a respeito, né, de algumas formas, catadores de materiais recicláveis, coletas seletivas, consórcios. Então, você tem todo um material ali sobre o assunto, tá? Eu, particularmente, vou comentar para vocês sabem que eu sou bastante legalista, né? E eu trouxe também a questão, né? Ó, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e altera a legislação anterior e dá outras providências. Então, em 2010, surgiu a Lei 12.305, que vai tratar a respeito dos resíduos sólidos, tá? Então, vou começar a nossa apresentação, mas assim, o que eu queria já desde o início passar, né? Que o site do Ministério do Meio Ambiente, ele traz informações pertinentes e relevantes. Eu acho que a legislação, ela acaba trazendo alguns pontos, assim, mais pontuais e interessantes, a questão do infrator, né? E o que deve ser feito, assim como, né? Eu vou me adiantar já, tá? Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Ó, por exemplo, o artigo 33, ele vai dizer o seguinte, ó, quem que é obrigado a estruturar e implementar um sistema de logística reversa mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor? Ou seja, que estabelecimentos, que empresas, que tipo de negócios eles têm que, né, criar um sistema de coleta de todo esse, né, resíduos sólidos e buscar, esse resíduo ele não pode, digamos, simplesmente ser despejado no meio ambiente diretamente. Então, o que nós temos, que vocês conhecem bem, né? Não é uma questão assim, ai, como o mundo é bonito. É claro, o mundo é bonito, né? Mas assim, por que aquele fabricante de celular, por que ele tem lá um espaço? Ele diz assim, por favor, traga suas baterias aqui, jamais jogue a bateria do seu celular no lixo comum, jamais jogue suas pilhas no lixo comum, né? Você é um cliente nosso da indústria química, você teve os vasilhames que você recebeu o produto químico, esses produtos eles devem retornar. Então, a empresa que vende o produto químico, ela busca o produto químico, ela busca o vasilhame e ela dá a destinação desse vasilhame, tá? Não é uma questão que a empresa, do nada, da lei maravilhosa. Não. Existe uma legislação. Então, já comentei em outros momentos, trabalhei numa tinturaria industrial, nós comprávamos produtos da Quimisa. A Quimisa tinha os produtos, dos produtos, o que ela fazia, né? Determinados produtos, ela dizia assim, ó, esses produtos aqui, né, tem os vasilhames e tudo mais, eles devem ser devolvidos. O vasilhame está vazio, o vasilhame volta com o caminhão da Quimisa e a Quimisa dá a destinação. Então, esse artigo 33 da lei que trata a respeito da política, né, nacional dos recursos sólidos, ela traz inclusive o regulamento aqui, ó. Você pesquisa, né, lei resíduos sólidos, ele vai trazer a legislação, é a 12.305, 2010. E daí ele diz, ó, são obrigados a estruturar e implementar, né, os sistemas de logística reversa mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor de forma independente do serviço público de limpeza urbana. Ou seja, não é o caminhão do lixo que passa na sua residência que é responsável pela recolha, não é o serviço público, não, é ela que vai ter que implementar medidas, beleza? E manejo dos resíduos sólidos, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes aqui ó, quem? Agrotóxicos, seus resíduos em embalagens, outros produtos cuja embalagem após o uso constitua resíduo perigoso
observadas as regras de gerenciamento de resíduos sólidos. Pilhas, baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, produtos eletrônicos e seus componentes. Legal? Então, assim, eu gosto de trazer para vocês a legislação, porque em muitos momentos você estuda sobre um assunto e daí você fala assim, o conceito de ciclo, o conceito de dano, o conceito... E daí o autor traz e os acadêmicos às vezes citam, né? O que acontece? A lei, ela, já logo no início, ela faz a explicação, né? Ó, deixa eu voltar aqui, ó. Ela faz a explicação do que vem a ser, ó, uma área contaminada. Ela diz o que é uma área contaminada, ela diz o que é o ciclo de vida de produto, o que é uma coleta seletiva, destinação final ambientalmente adequada. Por quê? Porque ao longo da legislação, ela vai dizer sim que deve ser dada, né, uma destinação final ambientalmente adequada. Tá, e o que é isso? Ela traz o conceito. Tá? O que é, ó, o que são, o que significa geradores de resíduos sólidos, né? Gerenciamento de resíduos sólidos, tá? O que é logística reversa, né? Hoje eu acabei de falar para vocês sobre logística reversa. O que é logística reversa? Um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta, então destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial. Ela vende o produto, depois ela recolhe. A pilha, vendeu, depois ela recolhe. Lâmpadas fluorescentes, né? A empresa, depois ela tem um trabalho de buscar esses produtos, né? Os resíduos. Tá? Aí ele traz outros conceitos. Bem importante, né, trazer para vocês, em muitas situações, em outros conteúdos, administração financeira orçamentária, a gente às vezes vê uma conceituação, ele traz a conceituação, conforme Beltrano, mas está, na verdade, na própria lei, né? Por exemplo, a lei das SAs. Então, aqui, estou mostrando para vocês e mostrei ali o artigo 33. O que acontece? Quer ver como é tudo atual? E por que eu estou conversando? Por que eu acho importante comentar com vocês? Pelo seguinte, pessoal. Eu me sinto na obrigação, né, como professor, e me vejo na situação de um futuro próximo, né, como uma amizade, amanhã somos todos nós profissionais, né, além de advogado, também administrador, então é um colega profissional que eu tenho, e o que hoje é atual, amanhã pode ser alterado, né, ou pode haver uma regulamentação. Então eu tenho que mostrar para vocês o caminho, muito mais do que decorar, né. Eu passei minha vida inteira estudando e decorando, só que meus conteúdos, além do primeiro passo, como se fosse decorar e depois você conseguir implementar e implantar nos seus negócios, mas eu vejo assim, ó, que é claro que em muitos pontos é extremamente importante você, né, fixar o conteúdo através de decorar, só que a legislação é tão dinâmica que muitas das coisas que eu decorei, elas vão sendo alteradas, então você tem que estar acompanhando. Acabei de falar do artigo 33, certo? Tá vendo esse regulamento aqui, ó? Olha aqui, ó, vamos só clicar para a gente ver. Diz assim, ó, parágrafo 1º, né? Na forma do disposto em regulamento ou acordos setoriais, no termo de compromisso entre poder público e setor empresarial, os sistemas previstos no caput é o cabeça do artigo, serão estendidos para produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou vidros e demais produtos de embalagem, considerando prioritariamente o grau e extensão do impacto à saúde. Tá? Quero só ver se é esse ou se é outro. Mas vamos clicar para ver. Ó, esse regulamento aqui, ó, 2010, né, um decreto. O decreto ele vai justamente regulamentar. Mas além disso, deixa eu ver se está mais para baixo. Não. Quando a pessoa escreve bobagem, né? Beleza. Vou escrever errado aqui no coisa. O que eu queria mostrar para vocês é que tem um outro regulamento que é trazido aqui na própria legislação, só que agora eu não estou com ele aqui em mãos, né? Mas que a gente visualiza, e esse regulamento é de agora, de junho de 2020, tá? A questão do descarte dos produtos médicos. Deixa eu ver aqui.
Ó, esse é 2017. Então, o que que eu quero mostrar para vocês? Que, na verdade, né? Aqui dos eletrônicos, na verdade, que já não é outra coisa. Mas assim, ó. Ah, desculpa, olha aqui, ó. Esse é de fevereiro, ó, 2020. Enfim, mas tem um que era de junho que depois está adiante. O que eu queria mostrar para vocês é assim, ó. Eu tenho que mostrar como é que você faz a pesquisa. Por quê? Porque você tem aula agora comigo em 2020. Aí depois você está numa situação prática em 2022. Aí você verifica assim, ó, aquilo que a lei trouxe, você tem o Congresso Legislativo, isso passa por uma regulamentação, ou seja, o chefe do Executivo, o presidente da República, né, vai justamente dar a determinação de como é que, né, o Executivo vai proceder. Então, decreto 10.240 de fevereiro de 2020. Quem vai estar lá no final, né? Está nos anexos, né? Também não quero deixar ninguém tonto. Mas, enfim, a gente tem justamente, né, o decreto daí que vai regulamentar ali, ó, quanto à implantação de sistema de logística reversa e produtos. Então, você tinha outros aqui, ó, né, outros decretos, né, e ele vai complementar esse 2020, aquele 2017. Então, se você tem, às vezes, um profissional que ele simplesmente está pegando no livro, às vezes o livro é antigo. Aí ele vai falar do decreto 2010. O livro foi publicado em 2016. Só que já teve já uma outra informação em 2017. E o que eu estou trazendo para vocês é que é muito dinâmico, né? Então, assim, ó, sempre, a gente comentou em outros tópicos, né? Sempre pesquisar as informações lá no site do Planalto, quando você puxa a legislação, né? Assim como a gente tem ali as resoluções do CONAMA, lembra que a gente falou muito ali, as resoluções do CONAMA? Então a gente consegue localizar, tá? O que que eu trouxe para a gente conversar, então, a respeito, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Eu trouxe uma apresentação só para a gente entender como é que funciona essa a respeito da política nacional, essa apresentação aqui, ela vai tratar um pouco a respeito, né, os caminhos para uma preocupação a respeito dos resíduos e como é que deve acontecer, né? Tudo baseado na lei. Você viu que existe uma exigência, a própria lei ali que a gente apresentou, ela vai trazer qual que é a multa para o infrator. Então, aquele que não respeita, né, a legislação, ela vai dizer ali qual que é a sanção e a atuação. Então, as empresas, elas têm toda uma preocupação com os resíduos, certo? Porque a sociedade também cobra, mas o Estado também cobra. E como é que o Estado faz para que seja cumprido? Através das sanções, através das multas, das imposições, né, a possibilidade dele não ter mais ali, ou não obter o alvará, ou numa dessas depois ele não poder mais estar operando, tá? Legal? Então, né, resíduos sólidos, os impactos ambientais e sociais e econômicos, né? Então a gente tem muito aquela preocupação com os grandes lixões e daí você, né, toda a legislação ela vai tratar justamente para quê, né? Para que você tente de várias formas reduzir, né, quantidade de resíduos, também, né, buscar novos mecanismos que diminuam os resíduos, também, né, não possibilitar ou não permitir, né, que resíduos que vão trazer uma contaminação do solo, né, ou que podem, né, imagina, por exemplo, lixo hospitalar jogado no lixão, né, no lixo comum, doméstico, né? Então, a possibilidade da pessoa, inclusive, se contaminar, né? Muitas pessoas acabam indo, a gente sabe, né? Muitas pessoas, infelizmente, acabam vivendo, né? De estar nos lixões e buscar ali a sua sobrevivência, o seu sustento, né? Ou como catador, né, de reciclável, que vai andando com as suas carrocinhas e vai auxiliando no trabalho da reciclagem, ou nos próprios lixões, né, buscando às vezes frutas, restos de comida, né, algum produto que ele possa conseguir fazer, né, ou reciclar, ou buscar uma nova destinação, tá? A gente tem uma situação infelizmente a gente tem uma grande desproporcional, né, distribuição do trabalho, distribuição da renda, e realmente tem muitas pessoas que elas estão assim à margem, né, uma situação bem complicada e é difícil você conseguir realmente retirar, né, e
E é um dilema, né, para o governante, ele, vou cercar todo o lixão, não deixo mais ninguém entrar, e o cara vive daquilo, né? Então, você vê alguns países, é tudo feito automatizado. Pega, né, pesquise no YouTube lá, o serviço de coleta de lixo, né, o caminhão vai sozinho, com o sensor, ele pega o tambor de lixo e ele segue adiante a estrada, né? Em vídeos no YouTube, entrega de pizza, coisa e tal, teve até um que foi um Fusion entregar a pizza, não tinha ninguém conduzindo o carro, nada, a pizza foi, né, tinha um Fusion, o carro Fusion, né, da Ford, parou, a pessoa apagou, abriu a janela, pegou a sua pizza e o carro foi embora, né? Aqui a gente tem, o custo da moto é mais barato, né, e lá eles não têm o custo do motorista e entrega com o carro, né? Não é a realidade de tudo, vocês sabem que tem várias pessoas que vivem de entregas lá, né? Mas ali já era uma tecnologia que eles estavam desenvolvendo. Tem um vídeo, e esse vídeo, na verdade, não era de um pesquisador. Não, é um vídeo de pessoas que moram, né, no estado da Flórida, encomendaram e já vêm com esse serviço. Então, assim, existe uma preocupação muito forte em relação a como é que vão ficar essas pessoas, né? Então, assim, você diz assim, não, pessoas não devem ir para o chão, claro que não, né? Mas ali, por enquanto, tem sido, às vezes, o sustento da pessoa. Então, cabe ao Estado buscar meios e formas de capacitar, conseguir uma recolocação no trabalho, o que eu acho que não é nada fácil, tá? Não pelas pessoas, mas pela situação como um todo, né? Ó, uma das legislações mais modernas do mundo, tá? E, né, como implementá-la? Então, como é que a gente implementa ali a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, o que eles trazem, né? Um compartilhamento das responsabilidades entre o poder público e o privado, logística reversa, ou seja, o poder público vai cobrar, vai fazer a parte dele, mas as empresas também vão fazer, ok? Esse material aqui é do próprio governo federal, tá? De uma material de divulgação deles do governo federal, né? Eu pedi autorização, e daí, planejamento das ações para a melhoria do sistema de resíduos sólidos, implantação de uma infraestrutura adequada, né, de coleta seletiva, da disposição final desses resíduos, então, qual que é a destinação final, né, uma educação ambiental, né, a legislação vai tratar a respeito da educação ambiental, e a cobrança pela prestação dos serviços públicos. Então, aqui, ó, principais instrumentos: redução dos resíduos sólidos em aterros e reaproveitamento do resíduo como matéria-prima, aquela ideia de compostagem, né? Então, planejamento, a logística reversa, que é a empresa depois, né? Ela tem toda uma logística para vender e depois ela para coletar esses resíduos. Preocupação com a coleta seletiva, educação ambiental e uma destinação ambientalmente adequada. A gente viu que esses conceitos, inclusive, constam na lei, né? Aqui as informações dos instrumentos, né, mostrados de uma outra forma, e aqui, né, o planejamento, né, através do Ministério do Meio Ambiente, através do Plano Nacional, os estados fazendo a sua parte com planos estaduais, né, para justamente conseguir implementar isso, e os municípios através dos planos municipais. Então, logística reversa, o Ministério do Meio Ambiente em relação a acordos setoriais com os fabricantes. Então, assim, empresas que fabricam, né, as lâmpadas, então firma acordo com aqueles setores de como é que vai proceder em âmbito nacional, tá? Os estados, os termos de compromisso e fiscalização, e os municípios também a fiscalização, né? O país é enorme, então necessidade de auxílio dos estados e dos municípios, dos entes fiscalizadores. Coleta seletiva, possibilidade de definição de grandes geradores e limites de responsabilidade do setor empresarial. Catadores, né? E a titularidade e coleta do município. Então, né, a gestão, gerenciamento de resíduos, eu tenho uma preocupação com a educação ambiental, através de cartilhas sobre o que vem a ser compostagem, fazer compostagem, as vantagens do compostagem. O Ministério do Meio Ambiente, né, com cursos de educação à distância sobre elaboração de plano simplificado de gerenciamento de resíduos, e todos os entes, mais o setor empresarial, focados em educar ambientalmente a população, né? Destinação ambientalmente adequada, né? Aí ele vai trazer aqui como é que vai funcionar, né? Desde em âmbito federal até o estado, uma preocupação com a destinação ambientalmente
adequada. Então, como é que acontecia a compostagem em municípios, a tradicional, e o que se propõe, né? O que o Ministério do Meio Ambiente está propondo, né? Para todos ali. Antes era centralizada, que ela seja descentralizada, né? O que acontecia antes? Uma coleta mista, orgânicos, misturada com rejeitos. E é necessário que haja, então, uma seleção, né? Aqui existia um composto com restrições de uso e você tem um composto de alta qualidade. Então, o que se almeja, né? Ó, que ao invés de que aquilo fosse para um pátio do município, aquele lixão, que pudesse haver o seguinte, ó, daí a gente vai ver que tem casos, aqui está falando da educação ambiental, com a preocupação com resíduos sólidos, né? Uma preocupação e uma forma de educação para que aquele lixo, que às vezes é tipo restos de cascas, de frutas e tudo mais, isso fosse utilizado para compostagem doméstica, né? A pessoa utilizasse para adubar as plantas na casa dela, né? Ou para uma compostagem da comunidade, ou de grandes geradores, ou de feiras e podas. Então, eles trazem casos, por exemplo, de sucesso no Brasil. Compostagem doméstica, né? E daí aqui o nome do caso, né? Composta São Paulo. Compostagem comunitária, e eles trazem, ó, em âmbito nacional, tá? Trazem aqui, ó, Revolução dos Baldinhos em Florianópolis, ou seja, uma compostagem comunitária para a comunidade, tá? E compostagem de feiras e podas, o Pátio da Lapa, em São Paulo, tá? Então a ideia o que é? É ao invés de você jogar lá no lixão, tudo misturado, se a gente está falando de diminuir os resíduos, né? Aquilo que é casca de frutas, aquilo que serve para adubar o solo, você, em vez de jogar lá numa sacola lá no seu lixo doméstico, né? Você utilizar para, né, ensinar ou educar para que as pessoas possam ter essa preocupação ambiental, eles façam sobre isso, né? Na minha geração não tive isso. Na geração de vocês, acho que já deve ter sido bem diferente, e na geração, né, do meu filho, na creche, né, eles já tinham as hortas, e daí eles ensinavam a fazer a compostagem. Então, você vê que a gente vem, né, por exemplo, e na geração do meu pai, do meu avô, né, isso com certeza já era algo normal. Então, o que na verdade aconteceu foi o seguinte, nós tivemos um êxodo, né, uma migração do campo para a cidade, aquilo que os nossos avós sempre fizeram, né? Depois dos filhos deles foram morar na cidade, daí você mora às vezes num apartamento, né? Vai fazer a compostagem aonde? Talvez numa plantinha lá que você tem, às vezes você tem um vasinho, né? Aí daí está justamente a educação, né? E até o momento que agora a gente está ensinando a fazer o que talvez os nossos antigos já faziam. Por quê? Para diminuir a quantidade, né, de toneladas e toneladas de resíduos sólidos. É claro que tinha coisas que os nossos avós também nem tinham contato, né? Bateria de celular não tinha contato. As pilhas sim, né? Mas daí as pilhas, como a gente sabe, né, que os produtos dela no solo, ela causa, né, uma poluição ambiental e ela realmente contamina o solo, então foi criada a legislação para que haja, então, né, a ideia que nem a gente viu ali, logística reversa, para que o fabricante tenha obrigação. Por isso, quando você compra uma bateria de um carro, você fala assim, eu quero ficar com a bateria, o cara fala, não, não. Na verdade, é assim, quando você troca a bateria, eu sou obrigado a recolher a sua bateria, ele recolhe a bateria e ele devolve, né, para o fabricante. Então, faz parte, né? Se o cara quiser muito ficar com a bateria, ele vai pagar até um valor diferente. Ó, aqui exemplos, né, mutirões de horta urbana, né, e aqui o que é a logística reversa. Então, a fábrica tem a distribuição, vai para o comércio, vai para o consumidor. Tem o que é rejeito que vai para o aterro, mas tem os resíduos que são recicláveis, que, dependendo, vai para o município e volta para a usina de reciclagem e volta a ser matéria-prima, tá? E sistemas, ó, olha só que interessante. Esse de medicamentos é o que eu queria achar, que é de junho de 2020, tá? Que já tem ali a regulamentação. Então, embalagens plásticas de óleos lubrificantes. Tem um acordo já desde 2012, tá? Aquela embalagem de óleo, aquela sua oficina que você troca o óleo do carro, ela tem que devolver aquela embalagem, tá? Para o fabricante. Lâmpadas fluorescentes, acordo 2014. Embalagens em geral, acordo 2015. Produtos eletrônicos e seus componentes. Tá? Aí tem aqui uma proposta unificada recebida em 2014. Medicamentos, tem o regulamento agora também em 2020. Tá? Então é bem interessante. Aqui a gente tem o total recolhido em 2015. 445 milhões 811
1.873 litros de óleo, né? Todo mundo já deve ter visto vídeos ali, né, de vazamentos de óleo, de petróleo, coisa e tal no mar. Imagina o que seriam esses 445 milhões, né? Não dá nem para pensar, né? Pilhas e baterias, ó. 1.297 pontos de coleta e, né, 11 mil toneladas desde 2010, tá? Então, quando a gente fala de política nacional, né, de resíduos sólidos, o que eu queria trazer para vocês é que existe uma legislação, né, existe um interesse, claro, também do fabricante, até por uma questão ambiental, mas existe uma legislação que vai tratar. Essa legislação, ela é o ponto inicial. A gente viu que tem o regulamento que vai dizer como é que vai funcionar, tá? Então a gente tem aqui, ó, várias empresas, ó, Osram, né, General Electric, Philips, questão das lâmpadas, né? Nossa região a gente tem a Toshiba, né? Em outras empresas também. Tem até uma de Blumenau também que fabrica a lâmpada hoje em dia, acho que se chama Blumenau, tá? Com outras empresas, ó, de embalagem, ó, Coca-Cola, Nestlé, Procter & Gamble, Danone, né? Todas elas têm aqui, ó, e olha aqui a situação, 20 entidades representativas de mais de 1.000 empresas, população total 67 milhões, ou seja, 33% do Brasil, tá? Esse é o acordo setorial de embalagens em geral. Potencial de economia nos municípios, né? E as metas aqui. Esse material aqui, ele não é 2020, mas o que eu quis trazer era para que a gente tivesse uma noção, né, a respeito da política, né, nacional dos resíduos sólidos. Então, trouxe para vocês, apresentei a respeito da logística reversa. Vimos, né, que não é uma questão simplesmente de jogar o lixo no local certo, né, de uma coleta seletiva, é claro que é isso, mas existe toda uma preocupação com o meio ambiente, existe uma preocupação de educação ambiental, e existe também, né, amigos administradores, né, toda uma legislação e regulamento de como as empresas podem, ou podem não, na verdade, como elas devem fazer, né, o tratamento desses resíduos e, inclusive, né, alguns produtos que ela vendeu para o seu consumidor e ela tem que retornar esse produto tem que, essa embalagem tem que retornar, né, para a indústria, para que então ela dê a destinação final, né? Que tipo de destinação, professor? Dependendo do caso, a legislação vai trazer situação de incineração, né, desses vasilhames e tudo mais, para que eles não contaminem o solo, tá? A legislação trata, é bem interessante, deixa eu puxar aqui, né, ó, aí outras formas, né, de implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados, disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis, atuar em parceria com cooperativas e outras formas de associações. Então a legislação, ela vai trazer algo que eu vejo que é extremamente importante e que eu vi que, infelizmente, né, outras aulas em vídeo, em YouTube e tudo mais, infelizmente eles não tratavam, né? Eles falavam mais uma preocupação da educação, mas não traziam a preocupação que existe, né, em relação às infrações e os cuidados, né, que as empresas devem ter, ó. Então ele fala a respeito dos resíduos perigosos, né, instrumentos econômicos e vai das proibições, ó. São proibidas, seguinte destinação, ó, lançamentos em praia, lançamento em natura, queima a céu aberto, são proibidas, né, ó, utilização como alimentação, catação, certo? Então é bem legal, bem interessante. Voltando aqui, né, a respeito aqui, ó, ele traz, né, planos, políticas e outros instrumentos bem interessantes, né? Recomendo e aconselho que acessem, né, o site do Ministério do Meio Ambiente, além da própria legislação 12.305, tem um material muito válido. Obrigado pela participação. Terminamos a gravação desse vídeo hoje por aqui. Obrigado pela presença.